vai, né? Foi. Depois rola aquele Pix, tá? Dos direitos autorais. Mas assim, pode continuar falando, Ana, porque é bom que eu já estou gravando. Eu acho que foi um livro mesmo que despertou muitas memórias, né? Sim. E eu não pensei que eu Muito. fosse ficar tão impactada assim. Ele trouxe muita coisa da minha infância, muita. Porque assim, ó, eu confesso, eu comecei a ler o livro, assim, estava um pouco influenciada por causa da Ana, né? Que a Ana fez uma propaganda imensa desse livro, né? Mas aí eu comecei assim as primeiras páginas, eu falei, esse livro assim vai ser aquele livrinho água com açúcar, né? Uma linguagem bem simples, bem fluida. Quando começou a abordar as questões e, meu Deus, assim, ele descrevia assim as cenas da fazenda, do engenho, eu me lembrava da minha infância com os meus avós no Nordeste, sabe? E aí fui ouvindo os comentários de vocês. Meu Deus do céu, incrível o livro. Eu não dava nada, né? Depois acabei. Estou quase igual a Lorena, pegando o próximo já. E aí, Ana, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo Tudo jóia. bem? Eu vou Gente, seguir só para pela fala da combinar, Ana. Eu também estou quase comprando os outros livros para eu estar dando continuidade, viu? dá muita vontade de saber o que que acontece com o Carlinhos, né? E aí, e agora? E agora? Qual será o próximo passo Carlinhos e com Zé dele? Lins, né? Porque eu fiquei surpresa ali, depois que eu fui ler todos os textos complementares que estavam ali no livro, né? E é a história dele, né? Claro que ficcionada, algumas coisas ali ele coloca, né? Mas é muito das memórias dele, da infância dele, né? A realidade e a ficção se entrelaçam, né? E aí a gente fica nesse emaranhado, que a gente fica curioso mesmo, acho que isso é natural do leitor, querer saber até que ponto é ficção e até que ponto não é. Mas tem muito dele ali, com toda certeza. Eu acho que é impossível um texto não ter muito do escritor, né? Muito da alma dele. Eu ia fazer uma pergunta, né? Só para confirmar, é meio óbvio, mas todo mundo que está aqui finalizou a leitura, né? Porque já aconteceu assim do pessoal às vezes não ter lido tudo, mas participar. Dessa vez não teve como a gente colocar desculpa, né? A gente é muito fininho, né? É muito fininho. E sabe que eu Sim. pensei assim, falei, gente, mas é um livro tão fininho, caramba, vai colocar esse negócio num mês. Será que vai dar bom? E assim, eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei que deu muito bom. Assim, a questão de ter essas metas bem curtinhas, sabe? A gente poder esmiuçar mesmo. Eu acho que foi Sim, interessante. eu gostei, principalmente porque a gente tinha saído de um livro mais longo, né? Quem leu Germinal, que foi a leitura anterior, foi um livro que a gente passou 2 meses com ele, né? E aí a gente vê um livro mais curtinho, com as metas menores, e olha que a gente teve vários feriados, né? Que teve os descansos, então eu, como estava com muita coisa, me atrasei um pouco, era bom porque eu conseguia colocar a leitura em dia, né? Mas eu acho que super funcionou, né? Eu acho que né, nesse esquema que a gente faz, né, não importa se o livro é longo ou curto, acho que sempre vai funcionar, porque. E aí, o que eu percebi? Não sei se isso foi geral. A gente teve mais gente lendo, né, mais gente comentando também, justamente por ser um livro mais curto, né? Não foi bem legal. Olha só quem chegou, Ana. Aninha, seja bem-vinda. Estávamos falando de você, porque você fez muita propaganda desse livro, entendeu? Eu falei, não é possível que ela não vá aparecer nesse último encontro, gente. Não é possível que ela vai abandonar a gente. Aninha, você tá aí? Ela deve estar sem áudio. Ainda está Para mim parece conectando. que ela está sem o microfone. Oi, Mas gente, boa ela noite. chegou. Sou eu. Tava colocando fone. Boa noite. Boa noite. Olha aí quem fez propaganda do livro. Chegou. Fiz. Até tentei comentar pouco, porque eu falei, acho que eu tô sendo insuportável pra essa galera. Toda vez que alguém comenta, manda um áudio enorme. Aí eu tentei segurar a onda. Jamais, jamais. Ei, Hilda, boa noite.
Quem é a Hilda? Cadê a Hilda? Apareceu, E o tô vendo todo bom, e mundo. o bom desse livro fininho, que Dona Nina não cortou capítulo no meio, a gente não parou no meio do capítulo. Ninguém quis me matar dessa vez, gente. Saí ilesa, entendeu? Ninguém quis me Verdade, agredir, ninguém quis Foi me expulsar do ótimo. grupo dessa vez. Obrigada, Deus, verdade. né? Obrigada, Zelinho. Obrigada, Zé Lins. Não, acho que não, a gente não teve nenhum corte, né? Ou teve? Não, né? Eu acho que Não. teve Eu acho que um, teve um, não teve, teve. não. É, um É, capítulo mais longuinho, eu também tô com essa impressão. Foi só o capítulo 35 só. Acho que na Acho que última foi um meta só. de sábado foi o capítulo inteiro de 35. mas eu acho que antes desse, mais no começo, ali no meio do livro, teve um que foi cortado. Mas passou despercebido, ninguém tava nem lembrando, É, gente. Tá um de tudo trinta e certo. cinco, né, gente? É difícil de Ah, notar. gente, por favor, né? Não, e gente falando isso de livro curto, né? E a gente está agora finalizando também o Nome da Rosa, né? Então, que já é um calhamaço também. Então, é bom que dá uma quebradinha, né? Mas, Aninha, você estava falando alguma coisa? Você estava se segurando para não comentar lá no grupo? Não, foi isso que eu disse, que eu tava, porque toda vez que dava vontade de comentar, e aí eu ficava comentando muita coisa, assim, trazendo informações meio que aleatórias, assim, naquela empolgação. Mas eu amei seus comentários, viu? Mas aí, ai, que bom então, porque eu tava muito empolgada. Aí eu falei, eu vou segurar a onda, porque eu fico com medo de dar spoiler, gente. Você é especialista nesse livro. Você já leu esse livro 30 vezes. Você conhece esse livro melhor que Embaixadora, ninguém. Embaixadora da. E tô lendo Banguê agora, gente, no clube de leitura da escola. Tô lendo Banguê, o último. Tá Tá muito legal vendo? também. Lorena já vai engatar agora no próximo, então já vai começar daqui a pouco, já vai sair do encontro, já vai começar a ler, entendeu? É, Lorena? Ainda vou pegar na biblioteca, ver o que tem na biblioteca aqui pertinho de casa, vou pegar. Gente, Doidinho é Doidinho. muito legal. Vocês, quem puder ler, pode. Doidinho é maravilhoso. Você falou que é o seu A favorito, né? Ou sequência. eu tô enganada? Então, era o meu favorito. Aí agora eu comecei a ler Banguê e eu tô com sensações diferentes de quando eu li a primeira vez. Eu já tô amando muito Banguê. Eu acho que quando eu terminar Banguê, eu não sei qual vai ser meu favorito. De E, gente, tanto que a Ana falou desses livros, toda vez que eu penso nesse título doidinho, me vem à mente a palavra com o sotaque da Ana. É engraçado isso, né? Porque eu não Doidinho. conhecia esses livros. Aí acho que o último encontro que a gente participou, que foi de As Meninas, né? Que a Ana comentou desses livros e não sei o quê. E é doidinho, doidinho. Toda vez que eu penso doidinho, é o sotaque da Ana que me vem à cabeça. nossa, Legal. realmente, foi lá no encontro de As Meninas, verdade, verdade. Gente, Foi eu que tô sentindo que tá tudo me atropelando, assim, sabe? Tá passando tão rápido que tô perdendo um pouco a noção, assim, do tempo. Porque foi no encontro das meninas que você contou em off qual seria a leitura. Aí eu fiquei, não acredito, não sei o quê. Foi isso. Verdade, verdade. Aí você fez uma baita propaganda, o pessoal falou, não, agora não tem como, vou ter que entrar para esse negócio, né? E, gente, falando assim agora, bem especificamente do menino, da experiência de menino de engenho, vocês conseguem pensar, assim, quando vocês olham e pensam nesse livro, qual o recorte da história está mais vivo, assim, dentro de vocês? Alguma passagem em específico? Algo que tenha marcado muito, que você fala, não, não sai da minha cabeça essa A morte da passagem. mãe, né? A morte da mãe dele, bem logo no início, né? Que ele cita o livro inteiro, né? A morte da mãe dele, né? Ele carrega essa dor que ele carrega, né? Da mãe dele durante todo o livro. Nossa, e é muito isso, né? Porque cita no início, né? Quem ia falar? Desculpa. Assim, pegando o gancho pelo que o Heitor comentou, que no início fala da morte da mãe, ele leva no decorrer do livro todo. As últimas palavras mesmo foi dele falando: será que esse é o modo de dizer, né? Que a minha mãe queria essa criança desse jeito, eu vou ser o que o filho que minha mãe queria ter tido, né? Que ele imagina ele indo para a escola e lá no colégio ele ser uma pessoa diferente, porque aquilo tudo que ele viveu até ali, ele achava que talvez a mãe dele não ia estar gostando, né, de como que foi. Eu terminei de ler o livro hoje, eu esqueci de ler A Meta na segunda,
né? E fui deixando, e quando eu vi, faltava 20 minutos para as 19h19. Eu falei, misericórdia, eu tenho inglês correndo. Aí eu terminei de ler ele aqui agora. Eu falei, eu quero até ler de novo esse capítulo final, porque foram várias coisas, né? Vários acréscimos de acontecimento. E eu quero reler ele de novo. Então, pelo que eu entendi, ele quis dizer isso no final, essa questão. Nossa, será que eu estou sendo ou serei o filho que minha mãe queria que eu tivesse sido, né? Que ela imaginava e ela não teve a oportunidade de ver. Então, eu acho que essa questão da mãe, da morte dele, e vai levá-lo, né? Vai levar para a vida toda esse questionamento, essa falta mesmo, né? Da mãe dele. Muito bonito. É um livro curto que ensinou bastante coisa relacionada ao engenho, né? Que coisas que eu não conhecia e tal, e que nos cativou, né? Que vai acabar fazendo com que a gente queira ler as continuidades mesmo das obras. Eu gostei bastante, valeu a pena. Que bom. O livro ele já começa com impacto, né? Primeira cena, a morte da mãe. Aí a gente fica imaginando uma criança tão pequena passando por essa experiência. E eu passei o livro todo pensando como a falta da mãe influencia a formação dessa criança. Porque, gente, tinha horas que esse menino era submetido a umas situações que eu ficava, meu Deus do céu, né? Então, eu me choquei assim com aquela cena da zoofilia. Eu achei uma cena pesadíssima. Eu tive que parar de ler, assim, acho que foi a primeira vez que aconteceu isso, assim, sabe? A última meta. A última meta para mim foi loucura quando eu descubro que o guri está com uma doença sexualmente transmissível, né? Eu Então, estou assim, aqui até agora tentando entender também, gente do céu, então, esperar. assim, a gente vê que a falta dessa mãe, né, como repercutiu nesse menino, as situações a que ele foi exposta, porque ele tinha ali aquela tia que tinha, né, mais uma proximidade com ele, mas ele estava sendo criado ali naquele engenho, ele estava solto, estava em contato com os moleques, né, como ele fala, estava em contato com pessoas mais velhas, então assim, eu ficava pensando, eu falei, meu Deus do céu, né? Então isso foi uma coisa que me marcou muito ao longo do livro, né? As situações a que ele foi submetido. E quando ele começou a chegar ali na pré-adolescência, nessa descoberta da sexualidade, aí eu fui ficando mais preocupada com ele. Ei, Ailton, boa noite. Tudo bem? Nossa, enquanto eu ouvia vocês falando, né, a Ana falando agora dessa questão da mãe, parece que fica uma lacuna mesmo, né? E aí o Heitor começa a falar, né, do início do livro, que foi o que mais o marcou, essa perda da mãe. E esse início, ele faz um fechamento, né? É como se o Zé Lins, ele fechasse muito redondinho, porque no finalzinho ele fala da mãe, né? Aí eu até trouxe esse trecho que até a Ioná falou. Todo mundo acreditava nisto. Este outro de que tanto falavam seria o sonho da minha mãe. O Carlinhos que ela desejava ter como filho. Esta lembrança me animava para a vida nova. Então existe também uma expectativa de um desejo de talvez atingir a expectativa da mãe, mesmo a mãe não estando presente, né? É curioso isso, porque ainda é uma figura que segue viva para esse menino, essa imagem, essa figura da mãe. Então ele ainda quer atender uma expectativa dela. Não sei qual é o nível de consciência disso, mas ele pensa no ideal de filho para a mãe. Isso mexeu bastante comigo, sabia? E sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Nina, assim, pegando o gancho que você falou? Eu fico pensando assim, ele quer atender a expectativa da mãe. Só que quando a mãe morreu, ele tinha 4 anos, se eu não me engano, né? Então, na verdade, eles têm, pelo menos é o meu ponto de vista, né? O que eu acho. Ele tem uma expectativa do que a mãe queria a partir do ponto de vista de outras pessoas. Porque com 4 anos de idade, você não tem compreensão do que esperam de você, né? E é aquilo que a gente discutiu muito no início do livro. Ele lembra dessas coisas ou ele vai criando essas lembranças a partir do que vai sendo dito para ele, né?
Então, eu acho que também um pouco é isso. Ele foi criando essa expectativa com base não na mãe dele, mas talvez com falta, desculpa, talvez com base na falta que a mãe dele fez, né? E em tudo que foi passado para ele, da figura da mãe dele, da personalidade da mãe dele, né? Porque ele era muito jovem quando ela morreu. Talvez exista aí uma idealização, né? Esse ideal de mãe, né? Sim, é. É. Eu não sei, mas eu fiquei pensando muito no que vocês colocaram lá no grupo, desse menino que vai, então, eu não vou falar começar uma nova vida, mas seguir a sua vida em um outro lugar, e esse menino que já tem toda essa bagagem, ele não é, acho que ninguém é uma folha, né? Um menino com 12 anos não é uma folha em branco, claro que não, mas ele tem algumas vivências que talvez não fossem as esperadas para um menino da idade dele. É engraçado porque a gente está falando desse livro, mas existe também esse olhar lá no Carlinhos do futuro, né? No Carlinhos que já não tem mais, que tem 12 anos, mas que está em um outro espaço. Teve alguém no grupo, eu não sei se foi a Ká, que falou da figura do avô, né? O que vocês acham da figura do avô? Eu Vocês ia conseguem até, também notar esse distanciamento? Pode falar, Ká. eu ia até, estava esperando para comentar, né? Assim, o meu sofrimento no livro começa com a morte da mãe dele, mas a cena dele indo para o engenho é muito forte, porque é aquela criança que se vê sozinha no mundo, porque vai para um lugar desconhecido, ele nunca teve contato com esse avô e depois a gente descobre, e ele é criado por todos, né? São os peões, são as negras ali da grande casa, são os moleques, e o avô, e aquela figura do avô? É só naquele momento que conta as histórias e a gente não vê carinho. Né? É como se esse menino representasse o filho de um casamento que talvez ele não quisesse. Né? Porque a gente vê ele falar muito da... A mãe tem nome, mas o pai não tem nome. Então, a gente tem um momento que a gente vê que esse casamento não era uma coisa que eles queriam que acontecesse, e ele ajuda o cara lá depois, né, o pai do Carlinhos, mas é aquilo assim, porque a família largou, então como ele foi casado com a minha filha, eu vou ajudar, mas ninguém fala para esse menino. Eu acho que isso que a Ana falou dele é o que ele escuta, tanto que ele acha que vai ser louco igual o pai, porque ele escuta que o pai é louco. Ele não sabe se esse pai gostava dele ou não, ou se o abandonou também, ou está preso porque ele era uma criança de 4 anos, né? E esse vô nunca teve... Eu fiquei esperando o tempo inteiro que ele ia falar, poxa, é o filho da minha filha que eu estou tendo aqui, e em nenhum momento a gente vê isso. Eu não vejo. Então eu vou sofrendo com esse menino a todo instante. Assim, eu tô... A todo momento me dá vontade de chorar junto com ele, essa ausência da mãe, esse vô que nunca sentou e deu um abraço, já que era o vô materno, nunca contou as histórias da mãe, nunca fez nada, assim. Então, para mim, esse início, ele indo para esse engenho, esse sentimento de vazio, e o novo vazio que vai ser o colégio, aquela parte final, aquela fala final que ele diz ali, né, que ele o menino perdido, o menino no engenho, assim, ele já foi perdido há muito tempo. Ele não tem mais ninguém ali e vai ficar naquele colégio. Eu acredito que é um colégio interno, perdido também, né? Talvez faça uma amizade forte, mas familiar, eu acho que morreu junto com a mãe. Eu não vi mais. Isso é muito triste. Para mim é muito, muito pesado. Assim. Essa parte, né, lá no final, quando conta a história do José Lins, né, veio isso tudo que a Karina falou, porque o José Lins perdeu a mãe com menos de 1 ano de idade, que
que é mais novo que o menino de engenho. E pelo que eu entendi ali, acharam melhor ele não ser criado pelo pai, mas não explica quem que achou melhor. E o pai foi morar em outro engenho e ele foi criado pelo avô materno, exatamente a mesma coisa, né? E parece que a avó não dava muito pitaco, ele teve uma tia Maria, que era como se fosse a segunda mãe, né? E, e a história é parecida, né? Eu fico pensando assim, o quanto que ele retratou nessa história, né? A vida dele mesmo. Até que na cronologia dessa minha edição fala, né? Falecimento de sua mãe, 9 meses após seu nascimento, falando dos Elins, né? Com afastamento do pai, passa a viver sob os cuidados de sua tia Maria Lins. Realmente fica meio que no ar, né? Com o afastamento do pai. Por quê? Que afastamento foi esse? O pai não quis ficar com ele? O que aconteceu? Então a gente tem algumas dúvidas. E é isso, como não sofrer com esse menino, né? E uma outra coisa que assim me chamou a atenção ao longo do livro foi não sei se é essa palavra, mas a dualidade que ele tem com a religião. Porque em alguns momentos ele diz não acreditar em Deus. E até tem um trecho que eu marquei que eu achei isso, achei muito legal, que ele diz assim, ó, o lobisomem existia, era de carne e osso, bebia sangue de gente. Eu acreditava nele com mais convicção do que acreditava em Deus. Ele ficava tão perto da gente ali na mata do rolo, com as suas unhas de... Então, assim, o lobisomem era uma coisa palpável, Deus não. E aí, lá na frente, mais no final do livro, ele coloca, porque acho que ele tinha um santo no quarto dele, né? E ele tinha momentos, né? Pelo que eu entendi, que talvez ele se masturbasse ali naquele quarto, ele tinha aqueles encontros com aquela escrava, a negra Luísa, escrava não, né? Mas a negra Luísa. E aí ele contava, ai, tenho pena desse, eu não lembro que santo que é, gente, eu tenho uma memória péssima. Tenho pena deste santo que vê os meus pecados, né? Então, assim, ele não acredita em Deus, mas agora ele teme o São santo que Sebastião. Sebastião. São Sebastião, isso. Então, né, assim, a gente percebe, talvez isso seja reflexo daquilo que a Ká falou, dessa bagunça de tanta gente criando esse menino. Né? A tia que tinha religião, os moleques que viviam soltos, desculpa. Então, assim, tadinho, a gente percebe que ele tem. É uma bagunça, né, de sentimentos, talvez, que ele tenha, enfim, é uma bagunça, coitadinho. São muitos estímulos, né? É muita informação que vem para ele. Então aí eu fico pensando assim, ele está perdido. Ele está completamente perdido. Que a gente tem uma expressão que a gente fala, né? Um cotô, um covô. Né? Onde que eu tô, para onde que eu vou, entendeu? É meio que isso, assim. E aí, quando fala, não vai para a escola, que agora ele não, então agora que eu vou para o colégio, agora vai resolver. A grande questão é que não é o colégio, não é propriamente esse externo, né? Mas tudo que aconteceu com ele desde o início. E parece que ele vai passando, né? É como se talvez ele se sinta um objeto, né? Uma pessoa objetificada mesmo, que vai passando assim, ó. Primeiro a mãe morre, passa por não sei quem, aí a tia, depois a tia casa, aí fica com não sei quem. Então é meio que é como se ele ficasse. É uma sensação de não pertencimento, né? Um não lugar. Ele tá ali solto. Uma coisa agora que estão falando isso, eu lembrei assim de vivências em casos reais, às vezes assim, quando tem uma criança e muita gente, todo mundo acha, assim, tá todo mundo cuidando, né? E não tem uma pessoa responsável, assim, né? Eu que estou vendo, cuidando. Então todo mundo acha que o outro está cuidando, né? Então, ele chegou ali, o tio Juca levou ele lá para tomar um banho pago, parece que o tio Juca está tomando conta. Depois a tia Maria meio. Então, assim, aí depois o pessoal da Casa Grande ali que trabalhava também ficava. Então, parecia assim, como se todo mundo estivesse olhando, mas na verdade ninguém estava olhando, né? E, e aí essa questão que eu comentei em alguns dias, assim,
que parece que não me agora todo mundo não me deixam sair, estão todo me protegendo e tal. Só que muitos olhares sobre eles, mas na verdade nenhum a solidão dele, né? Está cercado por tanta gente e está sozinho, na verdade. Nossa, muito isso. Quem tinha levantado a mão? Ailton? O Ailton. Ailton. Eu cheguei um pouco mais tarde, mas eu tô adorando vocês estão falando, e eu queria só falar o que eu pensei desse início, né, que a gente tá conversando agora, que esse início as lembranças são tão remotas que o tempo voa, depois vai se cimentando mais no depois, mas no começo o Theo não sabia se passa um dia, uma semana, um mês, enquanto ele estava falando. Que isso também é uma coisa do livro que não tem tanta marcação de tempo, não tem tanta. Eu também gostei muito, como vocês falaram, desse não pertencimento, porque eu pensei que seria muito mais nostálgico do que foi. É nostálgico, mas tem também essa falta de presença dele lá naquele lugar. O local se movimenta, mas ele não consegue se identificar naquele local, não consegue se pertencer, como vocês falaram. É muito interessante essa parte do livro. Nossa, isso que você falou do tempo, é isso, né? Porque a gente ficava assim, mas quanto tempo já passou? Tanto que teve uma hora que acho que foi a Lorena que falou, eu já imaginava que ele tivesse fosse muito mais velho já, né? Tivesse passado muito mais tempo. Aí eu fico pensando assim, que eu acredito que para os Zé Lins, a questão do tempo não é tão importante quanto a memória, né? É como se a memória ela ocupasse um lugar de muito mais importância na história. Então, e essa memória do menino que, por vezes, a gente olha para a nossa infância, a gente pensa, poxa, eu não sei quando exatamente isso aconteceu. Talvez ali eu tinha entre 6 e 10, né? Então, eu acho que faz muito sentido mesmo essa construção que o Zé Lins faz. A gente fica agoniado, eu também fico, porque a gente quer a coisa demarcadinha, né? A gente é metódicozinho, então a gente quer lá quantos aninhos ele tinha, que é 8 e 3 meses, né? Mas aí ele vem romper com isso e fala, pera, vamos nos ater à memória dele, que é muito mais importante, né? E como um livro tão curtinho pode ser tão potente, pode trazer tantas reflexões. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que a Aninha falou, desse lugar de fala mesmo, né? Desse menino de engenho. E eu lembro que eu falei algo nesse sentido em um capítulo que o menino falava, o que o Carlinhos, acho que ele falava sobre os meninos ali do engenho, dos filhos. Gente, pera. Opa, eu tô aqui ainda? Gente, eu tô Tá, ainda. Nina, Ah, você temporariamente sumiu, mas agora você já voltou. menino, um negócio que apareceu aqui. Mas, desculpa, perdi o que eu estava falando, mas algo nesse sentido do lugar de fala mesmo. De que eu senti, em um momento da história, o desejo de ouvir um outro lado também, sabe? E acho que foi até o Ailton que sugeriu um livro que eu tenho. Água Rasa, Água da Ruth Funda. Guimarães, né? Água Água Funda, Funda. Água não? Água Funda. Água Funda. Funda, eu vou Isso. comprar, eu vou comprar. Eu até ganhei ele recentemente. Mas é isso, né? Assim, eu acho que é importante a gente ler a história do ponto de vista desse menino, é muito importante. Mas eu acho que é importante também a gente buscar alguns outros lados, sabe? Da história, até porque essa questão de ser muito romantizado, né? A gente falou disso várias vezes ao longo da leitura. E é um menino também, né? É um menino que acaba romantizando. Tem até a questão do avô dele, né? Que ele cita que o avô dele tem aquelas terras dele de engenho grandona, que é rico, essas coisas, mas como o avô dele conseguiu, né? Através da escravidão, né? Ele tem um monte de escravo trabalhando, né? Eu Tem um achei bem. momento que ele olha. Desculpa, pode Não, falar. eu ia falar que eu achei bem interessante que nessa edição, então, eu não vi vários, tem um texto, né, no começo, assim, da apresentação, que fala dos meninos e moleques, e aí eu estava
eu tava com muita expectativa desse livro, acho que eu fui pegar num mês meio ruim, acho que não foi tão forte para mim, porque eu estava num mês ruim de leitura, então foi difícil, mas eu achei muito interessante como ele foi considerado um clássico naquele momento que ele foi escrito, isso não é sempre, é raro a gente ver, né? Acho que, sei lá, Torturado a gente vê um pouco isso, de nascer, então e tinham falado, você gostou de Torturado, lê desse livro, e acho que isso eles têm em comum, e ele era contemporâneo porque ele dialogava muito com o pensamento da época, né? Então é isso, é ultrapassado, mas é um reflexo perfeito do momento em que foi feito. Qual era o reflexo sobre as ciências sociais? Ele era muito entendido daquela forma. Hoje se vê, não, Casagrande Senzala, né, tiveram outras compreensões. Alguém que entende as questões sociais da forma atual vai escrever outro, não escreveria esse livro dessa forma, mas ele é um retrato muito bom de como é que se via a sociedade mesmo, e como se podia escrever, né, como se podia entender, como as coisas ainda eram. E, ao mesmo tempo, trazendo isso que vocês falaram, conta tão dele, né, da vontade. Eu também. O que me puxou eu também tenho vontade de ler Doidinho já. Porque o que vai acontecer, né, com ele, assim? Ficamos também ligados nele, né, não só na parte... Tem muito conteúdo social, mas a gente se liga no personagem, né? É um livro muito completo nesse sentido, né? E é o que você falou, Isabel, ele é um recorte muito bem feito daquela época, né? Muito bem feito. Sabe, uma coisa que eu fui lendo assim e fiquei pensando, né? A gente sempre escuta aquela frase assim: ninguém nasce preconceituoso, as pessoas se tornam. E em vários momentos a gente percebia isso no livro. Eu lembro que alguém comentou um momento que ele foi para a escola e que ele era tratado totalmente diferente das demais crianças. E tem um outro trecho, que é o parágrafo final do capítulo 32, que ele coloca isso, né? Ele coloca assim: a minha compreensão de vida, ele está fazendo, né? Está falando das pessoas que dormiam no relento, enfim. A minha compreensão de vida fazia-me ver isto uma obra de Deus. Eles nasceram assim porque Deus quisera. E porque Deus quisera, nós éramos brancos e mandávamos neles. Mandávamos também nos bois, nos burros e nos matos. Então, ele cresceu rodeado dessa situação e para ele isso era normal, né? Então, e é assim, infelizmente é assim, né? As pessoas elas vão tendo concepção de vida a partir daquilo que elas vivenciam, né? E principalmente quando são crianças, né? Então, em vários trechos do livro eu me colocava pensando nisso, né? Essa reprodução mesmo do que a gente vê, né? Ele reproduzia o que ele via o tempo inteiro. E essa fala de que eles nasceram assim porque Deus quis, né? Essa é uma frase que foi e a gente ainda vê sendo repetida ainda hoje. Não, porque Deus quis assim. Então, se Deus quis assim, fazer o quê? A gente vai repetindo, né? A gente vai repetindo, às vezes, a história. Esse foi um trecho que eu marquei aqui também, esse último parágrafo. Não, e assim, o mais. Ai, tô falando demais, né, gente? Não, pode falar. Adoro. O que eu adorava desse livro também é que quando a gente tinha assim momentos muito pesados, ele colocava ali uma frase para, tipo assim, vamos dar um respiro, né? Então é aquilo que eu comentei. Tinha momentos poéticos, mas não é assim que o autor não parecia assim, o autor jogou, vamos jogar uma frase bonitinha. Não, elas apareciam, parece que em momentos assim, ó, que eram cuidadosamente escolhidos, né? Gente, isso assim era incrível, incrível. Tem vários trechos, né? Cadê? Não era a Ioná. Eu lembro que tinha alguém que odeia que marca os livros, tem agonia, né? Essa pessoa não pode ver É o a meu livro. Lélia. É verdade. A Lélia não pode ver meus livros, gente, porque é marca-texto, é lápis. Acho que o Nem os companheiro da meus. Ana também não gosta, né, Ana? Não Que você fala. gosta, é. Então, assim, nossa, tinha muitos trechos bonitos, assim, sabe? É Muito. verdade, porque a gente vê muito essa coisa da frase de efeito, né? Porque, nossa, esse livro tem muitas frases de efeito.
Fiz umas coisas meio soltas, né? Joga lá uma frase bonita e aqui não. Realmente o que você falou é muito pensado, né? E eu penso no Zé Lindo, assim, um livro de estreia, né? Realmente, para a época, deve ter sido um grande impacto, assim. Eu acho, se eu não estou enganada, Ciranda de Pedra também foi livro de estreia dela, né? E olha só, que estreia, né? Então, ela, o José Lins, meu Deus do céu, mostra realmente um talento, né? Se a gente pode chamar de talento. Verdade. O Ailton levantou a mão. Sobre o Estrela de Pedra, não foi estreia, entre aspas, porque ela tinha publicado uns 2 ou 3 livros de contos que ela rejeita. Ela rejeita e não quer publicado. Ela não queria publicado mais. Mas Aí eram ela falou que contos, né, Ailton? Estrela de Pedra era o início da carreira que ela queria mesmo. Ali que era o início. Antes era só a imaturidade que ela falava. Dos Zelins, tem uma crônica da Raquel, que é de 40 anos de aniversário do Mini Engenho, de publicação, que ela fala sobre a época, que ela estava lá na época, ela tinha sido publicada também, o primeiro livro dela, o 15, e aí ela falava que ela publicou como novata e ele publicou como experiente, porque ele já tinha uns 20 anos na academia, essas coisas assim, e ele tinha contato com todo mundo ali, ela falava. Ele já estreou como um mestre, como ela falava. Estou falando com o microfone desligado. Qual que é esse texto que você falou? No Ailton, qual? início do livro da Raquel de Queiroz, na edição Comemoração 40, Eu acho que não tem comemoração na nossa 40. edição, Nina. Não, porque aqui a É gente ter no tem o texto PDF do que eu tô João lendo. César de Castro Rocha, né? Que é o que a gente tem. No meu Naquela e-book capinha tinha. amarela. Capinha amarela, Ah, eu acho que tem. tá. Que foi esse Ele PDF que eu tá. tenho, capinha amarela. No e-book que eu tenho, tá no início. É um texto da Ah, tá, tá. Entendi. Depois eu vou E, dar um jeito de ler esse e texto. essas coisas das frases que vocês falaram, que o texto tem muitas frases muito belas, e as frases, como se fala, nos locais bem precisos, que o que eu notei que aparece muito mais no momento que que o menino tá, nos capítulos que ele tá muito mais introspectivo, que ele tá temendo alguma coisa, ele tá com indecisões. Nesse capítulo ele vai declamando um bocado de coisa, até que ele tá doente, aí fala que o médico cerrou ele no inferno e aí ele com as portas do paraíso. Verdade, Ailton. Não, eu até voltei aqui no livro, por exemplo, peguei o primeiro capítulo. A última frase do primeiro capítulo diz assim: Então comecei a chorar baixinho para os travesseiros, um choro abafado de quem tivesse medo de chorar. Realmente são nesses momentos de mais introspecção. Sim. E parece que, bem como a Ailton falou também, de introspecção em momentos mais tristes, né? Porque teve uma cena também, que é aquela cena do menininho que provavelmente tem alguma deficiência, que fica dentro do caixão. Gente, aquela cena me cortou o coração. Enfim, ele já tinha narrado que ele estava com medo de ser louco igual o pai, aí ele narra essa situação do menininho no caixão, e aí, quando ele termina de narrar essa situação, essas situações todas, aí vem uma frase que, gente, essa frase para mim, os pensamentos ruins principiavam a fazer ninho no meu coração. Batiam asas por fora, mas vinham sempre terminar comigo nas soluções que me davam, nos sonhos que me faziam sonhar, nos ódios a que me arrastavam. Então, sempre tinha uma frase assim, né? Era uma coisa triste e uma frase de impacto, né? Então, parece que dava leveza e dava mais impacto ainda aquela situação que ele acabou de narrar, né? Agora, ouvindo você ler esse trecho e, enfim, essa questão dessa introspecção, desse sofrimento, uma coisa que me passa pela cabeça, assim, parece que esse menino, ele, claro, um menino devia fazer, né, com 12 anos e tudo, mas parece que existe um medo de falhar, e quando ele sente que ele falhou de algum modo, seja não atendendo uma expectativa, seja não sendo um bom menino,
ele se culpa muito, né? Parece que existe uma dureza muito grande com a própria falha, com o ser humano. Parece que ele não se permite errar, entende? Então, por exemplo, a questão da masturbação, né? Para ele é algo abominável, ele está fazendo algo de errado, ele está. Não que isso seja uma falha no meu ponto de vista, né? Mas parece que existe essa dificuldade dele de fazer coisas que não estão no script, né? Que foi entregue para ele. E eu acho que a gente às vezes vai levando isso para a vida, né? Isso de, a gente tem que ser uma pessoa bem certinha, a gente tem que seguir esse scriptzinho aqui, não pode ir para aquele caminho. E ele vai se machucando, né? Ele vai sofrendo, porque ele se encontra com um lado talvez um pouco, um lado humano mesmo. Acho que às vezes ele sofria por ser humano. Acho que não teve ninguém que chegasse para ele e falasse, tá tudo bem, você tá aí para poder experimentar também as coisas, você tá aí para ir para caminhos que talvez você depois queira mudar, sabe? E eu acho que ele vai, talvez, eu não sei, porque eu fico olhando para ele e falo, esse menino vai crescer cheio de problema, né? Cheio de questões que estão sendo atropeladas. Tem umas, eu acho que eu me lembro de duas partes, dois trechos que ele fala do futuro. Ele fala do futuro, ele está escrevendo descrevendo o futuro, do passado. Aí ele fala que na adolescência aconteceu isso, quando eu fiquei adulto, isso que aconteceu na infância me perseguiu até adulto, por causa disso. É interessante esses trechos que ele fala do futuro, porque a gente sabe que tem continuação, então é interessante ele falar já da spoiler, entre aspas. E só queria falar uma coisa que a Ana falou sobre o menino do caixão. Foi uma cena muito marcante quando eu li, ficou bem forte para mim, que pensou, no áudio que eu falei do gótico americano, gótico sulista, que tem aquilo que é muito parecido com, para mim, esse texto, tem uma característica muito marcante do gótico, personagens, entre aspas, diferentes, abnormais. E nessa parte apareceu aquele. Depois que eu tinha falado isso aí, no próximo capítulo apareceu esse, entre aspas, anormal, entre aspas. Esse ser anormal. É interessante, que é uma marca do gótico. E aí, com essas cenas, né, a gente vê como a falta de conhecimento naquela época a respeito de algumas síndromes, algumas deficiências, né, influenciavam na forma como essas pessoas eram cuidadas, né? Porque do jeito que é narrado aqui, me deu a entender que essa criança ela tinha hidrocefalia, né? Então, pode ser decorrente de alguma síndrome, ou então, enfim. Então, assim, né? Como é que era a criança? Gente, dentro de um caixão. Eu juro que eu tive que ler umas 3 vezes a palavra caixão para entender que realmente era um caixão, né? Então, nossa senhora, foi muito complicado. E o Ailton colocou, né, dessa questão dos spoilers que ele dá do futuro dele, e ele fala muito isso, principalmente quando ele tem essa preocupação em relação à loucura dele, né? E aí tem um trecho que ele pontua, que eu até marquei, que ele coloca assim: essas preocupações de doença, começadas na infância, iriam ser uma das torturas da minha adolescência. Então, realmente, ele dá vários spoilers de que tudo isso que ele está vivendo aqui, que é narrado para a gente, vai reverberar, adoro essa palavra que a Nina usa, ali na vida adulta dele, né? No futuro, do lugar de onde ele está narrando para a gente. E não tem como, né? É assim com todo mundo. Só terminou, Ana? Sim. Só para você pegar a deixa aí do que vocês falaram, de como isso realmente vai impactar o Carlinhos, né, o personagem, que se a gente pensar assim, até, no caso não é spoiler, porque tá só pra gente ter atenção no próprio título do outro livro, né, que é Doidinho. Então isso demarca esses assombros que esse personagem vai viver ao longo da vida, né, porque o nome do próximo livro é Doidinho, então tem link com essa realidade que ele vivia, assim, isso que vocês já falaram, né, a falta da mãe, a falta de afeto do avô
os outros familiares, né? Porque tirando aquela tia que cuidava dele como uma mãe, mas depois casou, ele vivia nesse não lugar que a Aninha destacou, né? Parece uma criança sem afeto. E aí isso vai repercutir na. Eu fico pensando nessa questão psicológica do personagem, assim, que no caso de Menino de Engenho isso não é tão trabalhado porque está mais naquele lado das memórias, assim. Mas como Zé Lins escreveu mais livros sobre o mesmo personagem, sobre aquele mesmo ambiente, existem outros livros dele que ele aborda mais esse caráter psicológico da pessoa, que é você crescer sem a mãe, aí o pai que foi preso e depois morreu num hospício, o avô rígido, aquele ambiente ali do sexo precoce, gente, é muita coisa, né? Eu fico muito curiosa pensando mesmo no caráter psicológico do sujeito, né? De como o indivíduo cresce a partir dessas referências todas tão profundas, né? Tão pesadas. Nossa, enquanto eu te escutava, Aninha, veio à mente vários alunos, ex-alunos, que por vezes na escola eles são chamados de alunos problema, né? Não, porque Sim, fulano, nossa, fulano terrível, fulano não tem condição de, porque olha o que que ele vai. E aí aquilo, né? Aí você senta para conversar com o menino 10 minutos, 20 minutos, e você fala, caramba, eu entendi tudo. Porque é isso, quando você vai ver o histórico da pessoa, vai ver tudo que ela passou. Eu acho que a história da pessoa não serve para justificar nenhuma ação dela, mas acho que serve para explicar muita coisa. Então, você falando, né, desse título doidinho, né? Então a gente já imagina uma série de coisas e talvez, por exemplo, se a gente começasse a ler por doidinho, dando um exemplo, né, a gente ficaria, talvez a gente já começasse com vários julgamentos a esse personagem, né? Nossa, olha o que esse menino está fazendo. sim, Nossa, que absurdo. verdade. Olha, não, e aqui a gente, peraí, nós começamos a conhecer a história dele desde que ele tinha 4 aninhos, tudo que ele passou. Então eu acho que isso da gente poder conhecer o outro, né? Conhecer a história do outro e sair desse lugar só de julgamento mesmo. O Ailton levantou a mão? Pode falar, Ailton. Ah, sobre isso de começar um segundo, eu fiz isso com um livro, só no metade do livro que eu descobri que é o segundo, que é também é uma trilogia igual a esse. Aí eu pensei, tô entendendo as coisas aqui, tô entendendo. Aí depois eu percebi que é a história do que ele fala no backstory, Ai, ficou mudo pra mim. Ficou também para mim. Ficou pra todo mundo? Sumiu o microfonezinho dele. O que será que aconteceu? Será que será que caiu a internet? Ailton, você está aí? Por que será, hein? Caiu só o microfonezinho. Pode ter tido algum problema. Às vezes a conexão está instável, né? E ele acaba não caindo Aí, da sala, mas fica ah, tá. incomunicável. Pode ser Tá isso. instável, pode ser. Pode ser. Doidinho tá muito caro, gente. Não é, né? Doidinho? Quanto Ele que Doidinho custa tá? R$ 55. Está em promoção, né? Tá por Não. R$ 37,96. Esses livros já não estão em domínio público, não? Não, né? Eu acho que não, porque o Lins não faz morreu 100 esse anos. ano. Vai ter feira da Unesp nos próximos dias. Acho que a Global entra. Aí, se quiser, Verdade. Já está com a lista no site da Verdade, acho que é no feira. final de semana. É final de semana não agora. tá na Foi. lista? Começa segunda-feira e acaba domingo, é do dia 2 até o dia 8 de maio. Vou E dar uma no olhada agora. site da feira tem já as editoras e cada editora tem uma planilha com os livros e já com os preços. O mínimo é 50%. A Global costuma participar sempre dessas coisas e ser bem Ela tá generosa. lá, mas eu nem vi se tá o livro. Eu vou pegar na biblioteca, esses livros todos têm na biblioteca. Eu vi que na Gente. biblioteca tem Doidinho também, a versão nova, mas as outras não chegam, eles ainda não deram, mas a Global tem uma perspectiva assim, né, de divulgação, assim, acabam tentando que chegue a mais pessoas, né?
É, e tem a opção também de procurar em sebo, gente. Eu comprei doidinho, porque a primeira vez que eu li também foi em Xerox de biblioteca. E aí eu achei doidinho para ler, acho que da outra vez que eu achei, pro ano passado, foi no Sebo do Rio, no Beta de Aquários, por R$ 12, e ele tá, tipo, novinho, novinho, novinho. E foi R$ 12, assim. Então, fica a dica aí, se vocês tiverem sebo por perto, pode ser que tenha, e tenha em ótimo estado, né? Sebo é vida, né? A Hilda quer falar? Eu não sei se vocês utilizam, mas na estante virtual tem todos os livros assim bem mais baratos. Aí aparece onde está menor valor e mostra também como é que ele está, o estado dele, se está novo, se está usado, se a capa está estragada. E tudo o que diz ali, a descrição, é exatamente como o que acaba vindo para a gente. Se diz que tem um risco, vem com aquele risco, sabe? Ele é bem correto, assim, e a estante virtual é muito boa, não sei se vocês utilizam, assim. Eu já consegui vários livros, inclusive, que não estava achando na Amazon ou então em outros sites que tinham lá. A Doidinho tá na feira 27,50, está com 50% de desconto. O problema é o frete, né? Daí, se tu for comprar Isso que um eu ia livro, falar. né? A não ser que vá comprar o combo todo, né? Porque o preço tá bom. Mas o estante virtual é uma boa dica, não Não tinha sei se lembrado O disso. vocês. Shopee É uma também. excelente dica. O Eu Shopee não, também, às vezes estão frete grátis. O Shopee, às vezes o pessoal lê e às vezes não quer mais, disponibiliza lá no Shopee, né? E eu geralmente tem cupom de frete grátis também. Gente, vocês estão cheios de dica boa, hein? eu consigo muito livro, eu troco. Eu troco muito livro lá no Scoob. É, Já tem isso troquei também. mais. É porque assim, os livros que eu leio, que eu sei que eu não vou ler de novo, eu passo adiante. Porque tem duas estantes aqui e já não está dando, já tem coisa no minha armário. E eu falei pro meu marido semana passada, acho que eu fui arrumar, limpar, que tinha livro na frente e atrás, assim. E aí eu falei, acho que eu preciso de comprar mais uma estante. Ele, pelo amor de Deus. Aí você compra uma estante, vai comprar mais livros de novo. Mas aí eu vou passando adiante. Ou eu dou para a biblioteca, ou eu troco lá no Scoob. Já troquei mais de 100 livros no Scoob. E esses livros, geralmente, tem lá. Gente, vocês são muito antenados, entendeu? Cheio de dicas ótimas. Scooby, estante virtual, sebo, feira, Shopee. Muito bom, muito bom. Biblioteca. Biblioteca. O Ailton entrou. Será que agora o áudio dele voltou? Ailton, você tá aí? Tá ouvindo? Deu uma Consegue falar? queda, deu uma quedinha na internet. Deu uma Fala queda. pra gente da sua experiência, que você falou que estava contando que estava lendo um livro. Eu li um livro que é O Cachorro e o Lobo, que era o segundo livro de uma trilogia que vem antes o Essa Terra. Que já ouviu falar do autor Antônio Torres, que é um autor nordestino. Eu peguei o livro do Antônio meu tio. Torres? Vou anotar. Eu li o segundo livro, aí eu tava lendo, ele tava todo o personagem falando do passado, de um evento do passado, da lembrança. Aí eu pensei, estranho. Depois fui pesquisar, na metade do livro, era o segundo. Aí eu só fui perceber depois, na metade do livro. E, como você falou, eu fiquei com, entre aspas, 3 preconceitos personagens das ações que podiam estar motivados pelo primeiro. É isso. A gente, às vezes... Nem sempre a gente sabe, né? Que às vezes é uma continuação, às vezes foi uma dica de alguém, ou calhou de ler aquele livro. Mas quando é uma sequência assim, quando a gente pode ler nessa ordem, eu acho que a gente aproveita melhor a leitura, né? Foi Como? engraçado que eu comentei com duas amigas minhas. Uma é a Noemi, que tá lendo O Nome da Rosa. E a Carlene, que já participou aqui também, ela até que me deu o livro em e-book. E aí elas já leram Menino de Engenho faz tempo. E aí eu falei assim, agora eu quero ler os outros. Aí as duas, que outros? Elas não sabiam. Aí elas foram pesquisar, nossa, não sabia, agora eu quero ler também, quero reler.
Muita gente não sabe, né? É um- Muita gente não sabe, é verdade. E eu fico pensando como que a gente tem que se policiar o tempo todo, né? Sair desse lugar de, voltando dessa questão do personagem, esse lugar de julgamento mesmo, né? Que a gente vai inconsciente às vezes, né? E é na vida, assim, é na vida. A gente olha uma ação e a partir dela a gente vai criando um monte, um monte de coisas. Ô, Anis, você não quer. Não, não que você dá um spoiler. Não é para dar um spoiler. Mas uma coisinha assim que você pode falar do doidinho, assim? Só jogar um negocinho pra gente? Posso, para convencer vocês a ler, né? Todo mundo a ler, claro. É. Na verdade, é para dar um gostinho que a gente tava curioso, mas sem dar spoiler. Sem dar spoiler, tá? Eu acho que tem uma coisa assim que. Porque eu achei muito forte no Menino de Engenho esse lado que a Isabel falou dos aspectos das questões sociais, né? Das permanências da escravidão, do tratamento da questão de classe, que é muito forte ali e tal. E eu acho que no Doidinho, o que eu achei de muito bom, assim, é a gente refletir sobre o papel da educação naquela época. Porque como o Carlinhos vai para o internato, a gente vê um tipo de educação que era muito comum também, né? Um modelo de educação e as relações que ele vai fazendo ali dentro com os outros alunos, com ele sendo menino de engenho, essa coisa do afeto também que continua, ou a falta dele, enfim, continua sendo algo presente ali. Ai, gente, é muita coisa. Eu acho Doidinho é muito bonito, assim, porque é o momento também do desenvolvimento da personalidade que a gente vê mais clara do personagem, né, do Carlinhos ali. A questão da religião também é um ponto que volta. Então, várias coisas que estão em Menino de Engenho vão ser desenvolvidas, mas ali com o olhar já de um menino tomando consciência, né? Porque se Menino de Engenho, acho que a Ana falou disso, a Ana Fortaleza, falou que é um menino que é muito criança e não tinha tanta compreensão daquilo, agora já adolescente ele começa a pensar por si, né? E aí eu acho que, por isso que eu achei tão bom Menino de Engenho das vezes que eu li, porque a gente começa a ver esse personagem ganhando forma mesmo, né? Forma de personalidade, assim, de fazer vários questionamentos que já estavam em Menino de Engenho, mas agora eles vão ser mais fortes a partir disso, a partir de um, como é que eu digo, do Estado acontecendo, né? Que a educação vai vir, essa educação formal acontecendo, e aí isso vai reverberar, usando a palavra de Nina, várias outras coisas assim. Então, assim, é muito genial, assim. Ai, gente, eu quero ler. Deixa eu falar. Eu tô aqui com a lista, né? Porque ele publica o Menino de Engenho em 1932. E foi uma sequência, né? Porque em 33 ele publica Doidinho, em 34 Banguê, em 35 Moleque Ricardo, em 36 Usina, em 37 Pureza, em 38 Pedra Bonita, em 39 Riacho. Ele vai numa sequência de publicações, né? Um livro Eu por acho que é isso ano. que a Raquel também falava. Eu acho que já estava com ideia na cabeça faz muito tempo. E aí ele botou no papel naquele momento. Ele já devia estar bem faz tempo. Pode ser que ele até já tinha, né, alguma coisa. Eu não sei, assim, se ele já tinha algum rascunho, alguma coisa, porque é sequência, né? É É muitos. sequência. E eu tenho a impressão que esse caráter memorialista dele mesmo, né, que acho que a Lorena falou disso, né, que a gente vê realmente ali uma coisa biográfica, né, que é mesmo, pelo que o consenso, né, de que é muito autobiográfico mesmo. Mas então eu acho que ficou mais fácil para ele escrever sobre esses personagens, porque o moleque Ricardo aparece muito pouco no Menino de Engenho, assim, ele cita, mas não tem. Aí depois eu não li ainda esse livro, mas eu tenho muita vontade de ler, porque ele escreve um livro só sobre o moleque Ricardo, né? Então eu imagino que esse personagem também seja muito forte, a presença dele, e deve ter sido uma presença real, né? De algum moleque ali, negro, na relação que o Menino de Engenho tinha, né? Escreve. Ele tem gente, sobre os meus verdes anos, que é o período da infância que ele perdeu a mãe, aquele período pequeno ali da primeira infância,
e que ele vai destrinchar aquelas coisas que a gente viu em Menino de Engenho, mas ele vai destrinchar nesse livro, assim. Então, é um livro todinho dedicado para a primeira infância do Carlinhos também. Como que Enfim, chama eu acho que esse, é isso. É Aninha? isso que eu ia falar, porque está no texto lá, Meus, um dos textos no final do livro que fala sobre o ciclo e tudo, ele fala do ciclo cana-de-açúcar, que é esse menino de engenho, doidinho, banguê, moleque Ricardo, Zina, e aí fala para fechar com fogo morto, não isso. é? E aí ele fala que para concluir, assim, para fazer um resumo dessa coisa toda, para ler esse que é de memória, que é Meus Meus Verdes verdes Anos, anos. Meus verdes e que é de anos. memória. E tem o que ele chama de ciclo do cangaço, que é o Pedra Bonita e o Cangaceiros. Que ele chama Esses de eu ainda não ciclo, li, o do cangaço eu ainda não li. que são esses dois livros fazem parte do ciclo do cangaço, que mistura a parte de misticismo, a questão da seca. E os outros são, eles chamam assim, livros independentes. Está lá num dos textos no final do livro, daqueles textos de apoio, falando sobre isso. Para ler nessa ordem, Nessa ordem. fechar com Fogo Morto e depois ler os Meus Verdes Anos. E esse Sobre o daqui, menino, sobre o menino Ricardo, que você falou que é sobre, entre aspas, o moleque, personagem negro, né? Que naquela época teve teve também o Jubiabá, no Jorge Amado, que era personagem negro também na década de 30, teve um bocado de autores de personagens negros, assim, foco, centrais. Foi uma década bem marcante para isso. E Veio uma o cabeça. moleque Ricardo, nesse livro, no Menino de Engenho, é quem fica também, né? Pega a doença também, venere, mas fica bem pior que ele, né? Fica lá entrevado na rede, isso aqui, né? imagina, eu fico pensando como é que deve ser o livro, né, sobre o moleque Ricardo, assim, acho que esses dois aprontaram muito também, né, deve ter muita coisa nesse outro livro, né, deve ser legal. Mas esse aqui que alguém perguntou se era de uma novela, eu acho que foi, mas eu não me recordo, não. Esse aqui é uma história um pouco diferente o que a Lorena falou, independente, porque é uma história de uma mulher, de uma estrangeira, alguma coisa assim que vem, já faz tempo que eu li, não lembro direito, mas é uma história de uma mulher que vem do estrangeiro, não sei se ela vem casada ou vem sozinha, enfim, Da ela vem do Suécia, eu acho, estrangeiro, né? da Suécia, e aí a história Eu vi se uma passa, resenha. aí se passa no cenário aqui, mas né, a personagem principal é uma pessoa que vem de fora. Eu acho que ela se envolve com alguém do engenho, sei lá, alguma coisa assim. É um romance, mas com personagem estrangeiro. Só fazendo um gancho, porque você falou daquele livro que é Meus Verdes Anos, é isso? Isso. Meus Verdes É um Anos. livro de memórias Isso. do É José. porque tem um trecho na página 108 da minha edição que eu até marquei, tá com marca-texto, por isso que eu achei agora. No capítulo 34, que ele diz assim: E o meu amor crescia, dilatava o meu verde coração de menino. Aí tem esse gancho com o título, né? Esse verde coração de menino. Eu acho que Zé Lins gostava do verde, da simbologia, não só da cor, mas da simbologia que essa cor traz, né? Esse verde coração de menino. Esse menino que ainda vai amadurecer, né? Que está no pé ainda para cair. Interessante isso com a Virgem. Eu acho que a Lígia, o pessoal falava também que a Lígia tinha isso, né? Acho que com o verde também, não tinha? Acho que Sim. alguém mandou. Lembra que até em As Meninas ela cita o lenço era verde, não sei o que era É, verde, tinha várias da coisas cor, verdes. né? A Cá perguntou, Ana, o Fogo Morto, você já leu? É bom? Ah, tá. Ela tinha perguntado. Eu li, eu tava indo procurar ali. É muito bom. Fogo Morto é maior, é mais denso, assim. E é assim, o meu companheiro também leu a gente fez essa sequência de ler, e leu a trilogia e depois o Fogo Morto. É o preferido do meu companheiro. Ele adorou o Fogo Morto, assim, de longe, assim. Realmente é mais grosso. E é assim, é a decadência, crise.
Zé Paulino na veia também, sabe? Assim, eu acho que a gente vai ver mais do Coronel em Fogo Morto, assim. Então, é muito bom também. Mas já tem um tempo que eu li, eu não lembro. Eu tenho que reler, porque eu não lembro. Eu sou ruim, assim. Eu vou, porque eu vou lendo e vou me apegando, às vezes, à escrita, coisa. Aí depois a história em si eu não sei contar, não sei resumir, não sei falar muito da história, mas eu sei que é muito bom. A Cá perguntou se Riacho Doce inspirou uma novela. A Ana disse que sim, bem antiga, foi minissérie em 1990. Ah, eu não sabia. Eu não tinha nascido, né? Eu soube porque eu procurei no Google, né? Ah, eu também não, gente. Nessa época também não tinha vindo para esse Eu vou me plano ainda, em entregar, eu acho que 1990. eu vi essa novela. Ai, que bom que tem alguém que assistiu junto comigo. Eu acho que eu ouvi esse nome, que eu sou mais novo, mas eu sempre ouvi esse Riacho Doce, pensei que era novela também. Essa coisa de vídeo, que eu vi de algum vídeo falando sobre novela, alguma coisa assim. Você Deve tem ser quantos esse anos, Riacho Ailton? Doce, 19. Isso é, então não tem pra ter Derruba ele visto. da Gente. sala, Nina. Derruba ele da sala. Ai, gente, Ele agora e o é tia Heitor, né? mesmo, né? O Heitor também é novinho. Fez quantos anos, Heitor? 26. Menino, vocês são todos meninos, gente. Aninha, você tá com o microfone desligado. Ah, eu tô dizendo, os meninos são meninos mesmo, né? Os meninos aqui do nosso grupo. É Ah, gente, tudo a então, também galera. tô com o negócio dos meus Nós, 25 também. as meninas também são bem meninas, só que meninas Nós mais Super! somos, experientes, né? somos Essa é a garotas. diferença. Garotas. Ó, Gente, vocês falando de 1990, muito distante pra mim. Aquelas. Mentira, já tava aí, né, gente? Muito aquelas, distante. em 1990 eu já estava lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente. Então, é isso, né? Gente, e eu Ó, falo dos anos 90 com os meus alunos como se fosse algo, tipo, um dia desse. Para os meus alunos é uma coisa assim, que parece assim, outra vida, outra encarnação. Gente, mas quando eu era adolescente também, eu olhava para as pessoas que tinham 30, eu falava, nossa, velha, 30 anos já tá Isso, passadíssimo. E hoje que eu já passei, né, dos 30, eu falo, isso. super jovem, gente, espírito jovem, me sinto com 20 anos, entendeu? Mas é isso, a gente foi ontem, né? vocês ficam falando aí dos livros, aí dá vontade da gente ler, né? Porque agora, depois de toda essa sequência de livros, né, do José Lins, gente, mas não tem condições, é sebo, biblioteca, porque olha só, Meus Verdes Rios, 66 pilinhas, gente, tá difícil, né? Tem que ser estante virtual, Nós É, jogando biblioteca, balde de água porque fria nos porque ainda coleguinhas não essa foi hora. republicado, porque tá tendo uma republicação agora, só foi até, eu acho que o 5 do ciclo do Cão de Açúcar e o Riacho Doce, eu acho, que ainda vão aham, publicar o pela restante do... Global, porque esse Meus Verdes Anos está ainda pela José Olímpio, né? Então, mas R$ 66 é difícil, né, gente? É difícil. É 2 pacotes de fralda, meu Deus do céu. O meu Não foi no precisa sebo comprar. também, bem velhinho, o meu bem velhinho no sebo. E vale a pena ir no sebo nesses casos, né? E bem específicos também, eu acho que vale a pena. A Eu gente sinto encontra tanta muita coisa saudade boa. de ter sebo, porque aqui em Vacaria não tem sebo, né? Em Não Londrina tinha tem. não, em Londrina tinha uns sebos enormes. A gente ia assim, se perdia naquele lugar. E aí, esse tipo de livros são livros que a gente acha facilmente em sebo, né? Então, enfim, né? Estante virtual. Se jogue. E o que mais, gente, que vocês têm a falar sobre esta belezinha? Alguém mandou alguma coisa. O Heitor falou que em São Paulo tem o Sebo do Messias, o melhor sebo de São Paulo. Já ouvi falar desse sebo, gente. Eu tenho muita vontade de conhecer. Quem que já foi no Sebo do Messias? Famosíssimo. Quero conhecer. Eu vou direto nesse sebo. É um ponto que eu mais visito todo dia, assim. Eu vou toda semana lá pra dar uma olhada. Mas agora, Heitor, você vai só dar uma olhada mesmo, tá? Você É, não tá podendo comprar, já ganhou muito presente de aniversário, ganhou mais de 30 livros de aniversário, então você se controle.
É. tá? Só para olhar no sebo do Messi. Não pode comprar nada agora, vou ficar de olho, vou fiscalizar. Eu só vou dar uma olhada e uma manuseada nos livros pra ver como é que tá, né? Acabei de achar o doidinho lá por R$ 10. É mesmo? Achei. Arrasou. No Por estante 10? virtual eu achei por 9. Só que aí o frete mais barato é R$ 11, né? Então, Tem isso. Aqui eu tenho ainda, posso pegar ainda lá, né? Eu posso ir lá dar uma passada e retirar. Então, vida chata do Heitor, né? É. Posso ir lá, posso retirar, não pago frete. Legal. A gente fica com essa aí essa noite, né? Mas o que mais, gente, que vocês querem destacar dessa Ah, leitura? eu cheguei uma, um pouco tarde, então sei que vocês falaram sobre coisa como o livro é cheio de causos, vocês falam de, entre aspas, contos, que é uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, que é muito mais episódico, entre aspas, do que eu pensei que era. Eu gostei muito dessa parte, que é muito caos, muitos contos, muitas histórias entre histórias. Nossa, é verdade, acho que a gente não falou sobre isso, né? Sobre esse aspecto, acho que não. E realmente tem várias histórias dentro da história, né? uma outra coisa que a gente vê muito marcada nesse livro, né? E aí a Aninha tem mais propriedade para falar, é essa questão do Nordeste, né? Do sertão. Ou é água, ou é seco, ou é água, ou é fogo, né? Então a gente vê esses contrastes que a gente tem. E aí tem até um trecho assim que eu me lembrei muito do meu avô, que o avô dele falava que preferia perder as coisas com a água do que com a seca, né? Nossa, meu avô falava muito isso. A hora que ele falou essa frase me veio a voz do meu avô, assim, né? Então, essa questão que o sertanejo vive, né? Assim, e no caso do Menino de Engenho, a história nem se passa no sertão propriamente dita, é aqui, na região, é perto de João Pessoa, Itabaiana, Pilar, agora eu não lembro a micro-região, mas enfim, não é, acho que Zona da Mata, talvez, a mesma, é perto aqui, então nem é sertão mesmo, mas já é, de modo geral, né, naquela época foi tanto assolada por seca como por enchente, né? Eu acho que todo mundo teve algum resgate de memória durante essa leitura, né? Todos, E, todos. e aí me veio, né, na mente aquilo que eu comentei no áudio, que por mais que um livro coloque, né, ai, tem gatilhos, ou que se fale nas resenhas, né, ai, tem gatilho de abuso sexual, a gente tira o que talvez seja mais comum para todo mundo, né? Então, para a maioria das pessoas é difícil ler uma cena de abuso sexual, né, de violência contra uma criança ou contra a mulher, mas isso é muito pessoal, né? Essa questão que a Nina comentou, a Lorena também comentou, né? Então são coisas assim que, né, de repente, nem passa pela cabeça de alguma pessoa numa resenha comentar, existe gatilho para tal coisa, né? Então, são as surpresas que a literatura traz para a gente. E, às vezes, são coisas que a gente nem tinha percebido que nos marcariam tanto ler aquilo, né? Então, É muito subjetivo também, né? É o que você falou, às vezes marca uma pessoa, não marca outra. Eu fico pensando, todo clássico ele é cheio de gatilhos. Não existe, né? Se for pensar, não existe um clássico que não vá ativar um gatilho em alguém. Porque é isso, se é um recorte da época, vai se trazer essas mazelas, essas questões todas, né? E é fantástico, né? Quando a gente olha para a literatura, a gente se vê na história, a gente traz à memória pessoas, lugares, situações, às vezes coisas que a gente imaginava já ter esquecido, né? Aí quando você lê uma frase, um clique, você fala, caramba, isso ainda está aqui vivo, né? É muito louco, assim. Eu realmente não imaginava ter esse resgate de memória tão profundo com esse livro. Eu não imaginava. Cara, quando eu li aquela cena, nossa, foi a minha infância assim, ó, meu colo, no meu colo. É muito louco isso. E aí não dá, né? Não dá para você.
seu mesmo, depois de ler um livro como esse, né? Porque você ressignifica a sua própria história, né? Acho que alguém mandou alguma coisa. Tem filme no YouTube, preto e branco, de Menino de Engenho. Ah, tem um filme lá completinho, é? Eu vou jogar aqui. Alguém viu, gente? O filme? Não, ainda não. Tô doido pra ver esse filme. Eu pesquisando assim, e aí apareceu esse filme Ele completinho lá? completinho. Ah, não, sim, sim, sim. Sim, lembro. Lembro de ter encontrado. É pequenininho, né? 1 hora e 21 minutos. Deixa eu. Opa. Vou mandar aqui. Se alguém tiver interesse, depois de assistir. Quem sabe a gente até não troca uma ideia depois, né? De filme. Ai, gente, eu amo filme em preto e branco. Vocês também gostam? A gente Eu faz uma gosto. sessão bem grande de cinema. A gente vê Menino de Engenho e quando terminar de ler A Cor Púrpura, assiste o filme também. Sim, e agora já vou ler o nome da Rosa. Vou assistir o Nome da Rosa também, né? Já vai. Um monte de filme aí, né? Ai, que bom que tem no YouTube, né? Eu tinha esquecido. Ai, muito bom, gente. E o que mais que temos para hoje? Outra Ó, coisa, diga, outra por coisa que favor. me lembrou, lendo agora Menino de Engenho, lembrou muito da Scout, né? Da O Sol é para Todos também, esse olhar da criança sobre as questões sociais, né? Ai, que legal que você trouxe a Scout do Só é para Todos. Que legal, é verdade. Trazendo a Scout para a roda, né? Ô, gente, a Saudade gente da já leu Scout. bastante livro junto esse ano, né? Nossa, Olha, a gente vai ler o 20º livro do clube. Já lemos 19 livros no clube. mas desde que você criou o clube, né? Clube, é. Tá. Aham, Sem bastante. contar o projeto Mingling, que é um outro projeto que eu tinha que a gente leu Aham, muito clássico também. Muito. aham. Sem contar o Catarse. O Catarse Uhum. já foram 13, por aí. Eu sou meio ruim com números. Porque, ó, esse ano, né, a gente que eu li com vocês foi Máquina de Fazer Espanhóis, Germinal, As Meninas. Aí eu comecei a ler, mas não terminei Em Nome da Rosa. Mas vai dar tempo ainda, hein? Não dá mais tempo. Menino de Engenho, O Sol é para Todos, que eu li com vocês foi esse. Não sei se teve mais algum Você esse não ano. leu O Admirável Mundo Novo, você falou? Mas esse não foi esse ano, né, Nina? Foi ano passado, né? Eu li, mas foi ano passado. Foi ano passado, gente? Tô perdida Foi, no que porque eu o tô primeiro que a falando. gente leu Foi. esse ano foi A Máquina de Fazer Espanhóis. E no clube foi Só é para Todos, isso mesmo. O, Só é no- o para nome da Todos. Rosa, nome da Rosa, eu estou no início ainda, então eu não vou poder participar do debate final. Que olha aqui. Gente, eu acho que só vou estar eu nesse debate final de Eu resolver não, abandonar nesse negócio. eu vi que eu não ia conseguir, eu falei, não, já vou, para não ficar com peso na consciência, já vou deixar ele quietinho agora, li só o primeira meta, sabe? É a mesma coisa que a minha Ana, eu fiz a mesma coisa. É, Mas eu não abandonei Eu ele, ele também vai ser abandonei lido. também. isso, não abandona. Quando vocês estiverem num bom momento, retomem, porque a história é muito boa. Tanto é que por isso que eu não saí lá Muito do boa. grupo. Nina, vou rever o filme, aí eu vou com você, que eu li faz assim muito tempo, mas é um dos Sério? favoritos. Eu amo. Nossa, eu tô assim, apaixonada por esse livro. É uma coisa de Eu doido. amava o filme, eu E amava o livro. Nossa, eu sei que eu vou gostar, porque é coisa de suspense, assim, Isso gosto que de eu ia suspense. falar, Heitor. Você Nossa, acredita? você vai gostar demais desse livro. Eu gosto de suspense. Mas é isso, vai no tempo de vocês também, né? A gente já está sendo cobrado aí por muita coisa já na vida, né? Vai no seu tempo, vai no seu ritmo. Os comentários estão lá também, mas vale a pena, viu? Vale muito a pena. Que história. Eu quero ver o filme depois, né? Porque eu também não vi o filme ainda. Tem na Vamos ver. Amazon o e é filme. diferente de outros filmes, é um filme bom mesmo. Assim, não sei, não é aquele filme de livro que você vê e fala, tá bom, né? É um filme Porque muito bom. fizeram isso com o meu livro, né? A gente pega um ranço, não pega? Fico brava, gente, fico brava. Com alguns filmes a gente fica bravo, né?
Eu preciso trabalhar, eu falo sempre, Janaína, trabalhe que é uma adaptação, é uma nova leitura daquela obra, né? Então a gente tem que pensar, mas é difícil, é difícil. É bom, todo mundo fala bem desse filme, né? Nome da Rosa, todo mundo fala muito bem. O meu marido, ele já viu, né? Aí sempre que ele já viu algum filme assim, ele fala assim, quer que eu te conte o final? Eu falo, não, obrigada. O filme eu assisti há muito tempo. Eu me lembro até agora do final ainda o que revela tudo. Eu me lembro da cena que eu assisti na época da escola ainda. Achei que ele ia jogar essa cena pra mim, gente. Eu falava, segura aí, porque ele tá... Não, eu me lembro até hoje, mas eu quero ler o livro, porque eu sei que Você eu vou sabe que eu gostar. devo ter visto esse filme em algum momento da minha vida, né? Mas eu não lembro. Esse filme Eu não passava lembro. Eu direto na devo ter visto, TV, porque me tenho lembro. memória ruim Eu também. acho que eu já vi o filme, porque eu tenho memória, mas eu preciso ler, do final, da resolução dos assassinatos, sabe? Eu tenho, mas enfim, eu tenho esse spoiler, né? Mas e deve ser porque eu assisti o filme, mas eu não lembro da história em si, lembro do final. E é muito louco, né? Tudo se passa em 7 dias. É surreal isso, gente. São 7 dias. Nossa, é bizarra essa construção aqui de livro, viu? É de uma qualidade igual. O próximo é o da Virginia Woolf, né? Do E Catarse, aí, né? vocês estão lembrando que eu vou mandar e-mail, tá? Tudo bonitinho, mandar cronograma. Essa semana ainda a gente resolve isso. Que a gente vai ler em um pedacinho de maio, né? Vocês estão lembrando isso? Porque a gente tem uma outra leitura para já começar também em maio. Vocês estão lembrando Qual que disso? é? É a da Helena Ferrante já ou é o É da retrato? Ferrante, eu vou até abrir aqui, ó. Eu coloquei até no site do Catarse, porque assim, a gente lê em maio Um Teto Todo Seu, mas como é curtinho, a gente vai ler em, sei lá, 3 semanas no máximo. E aí a gente pega um pedaço de maio e junho para ler A Vida Mentirosa dos Adultos, da Ferrante. Está em Mas, promoção Nina, vão na ser dois Amazon, grupos viu? diferentes? Tá em Desculpa, promoção, dois né? Eu grupos preciso diferentes? comprar. 2 grupos diferentes em maio? Você vai Isso. avisar de quando for começar? Porque eu não vou conseguir ler Um Teto Todo Seu, que eu tô muito ambiciosa para maio, mas eu vou ler Vida Mentirosa dos Adultos. Não, pode ficar tranquilo que eu vou mandar e-mail bonitinho, Tá bom. avisando. Mas é porque nunca aconteceu isso, né, de dessa quebra e pegar 2 livros. Mas é porque Então, como esse livro da Ferrante é um pouquinho maior, para a gente conseguir manter essas metas mais curtinhas, eu falei, então já que Um Teto Todo Seu é fininho, a gente faz esse bem bolado aí. Mas eu aviso, pode ficar tranquilo. O que chegou aqui daí? Eu ainda não achei a relação entre a história e o nome do livro. Estou na luta para ler, mas é muito grande. Ah, sim, o nome da Rosa. Você sabe que tem vários, depois eu vou mandar lá no grupo, mas tem várias interpretações várias explicações sobre esse título. E é ótimo, né, que a gente está, Menino de Engenho, a gente já vai para outros livros. É sempre assim, a gente sempre termina esses encontros falando de um monte de outras coisas. E o que mais que temos? Ó, A Cor a Púrpura. Hilda tá caladinha, a Cá tá caladinha. A Cor Púrpura. A Cor Púrpura que eu vou reler, gente. Vai ser uma releitura Ai, para eu mim. quero. A primeira vez que eu vou ler, eu tava doido pra ler, porque eu já tinha lido aquele. Ai, do quarto. Acho que é. Que falaram que você tem que ler o do quarto. Só que não é da autora, é um livro que é a mesma temática. Qual do Mas Papel de quarto? Parede. Papel de Parede, da Charlotte. É Charlotte. Papel de Ah, parede amarelo? Papel de Papel. Parede é da Ah, Charlotte Perkins Gilman, né? Acho que é É, isso. Nossa, você. perturbador, gente. Muito, Perturbador esse muito, livro. muito, muito. E não, Ah, e é a um Cor continho Púrpura bem já pequeno pode até. separar o lencinho também, viu? Porque é para chorar, é para desidratar, meu filho, é para sofrer. E a Cor Púrpura vai lançar um teatro, né? Uma peça de teatro. Tem direto, né? E eles vão Já relançar. tem, eu vi que eles já estão fazendo. Alguém comentou lá no Literanews que foi assistir a peça, não teve isso? Foi Eu acho alguma que coisa assim. essa peça já está acontecendo. Não E vai é no voltar. Rio? Essa eu acho que ela roda pelo Brasil, eu É, acho. eu até cheguei a entrar no perfil deles no Instagram, mas não tinha previsão de vir para Minas Gerais. Queria muito ver. É um musical, não é? Musical. Nossa, deve ser incrível. É para sofrer esse livro, viu, gente? Aí, Caramba, é para sofrer. Mas é isso, os leitores de sofrência, né? A gente gosta. A gente gosta. Quem tá mais caladinho aí, Oná? Tá caladinha a Hilda, a Cá. Eu tô de olho em vocês, hein?
Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer pontuar mais alguma coisa? Me Eu tô aqui conta. só ouvindo e anotando. Coisa boa, coisa boa. Eu também Então é gosto de isso. anotar. Eu estou anotando aqui também os pontos que vocês estão dizendo. Ai, que legal, que legal. Depois vocês mandam pra gente um resumo aqui, um resuminho legal. Muito bom, muito bom. A gente vai enchendo os nossos recipientes, né? Nesses encontros, assim, a gente vai aprendendo muito. Eu aprendo muito com vocês. Que bom. É isso? Não deu nem 2 horas dessa vez? Como fomos rápidos? Falamos pouco? Eu acho que dessa vez a gente, pelo que eu percebi, o pessoal também comentou muito no grupo, né? Sim, ao longo da Eu leitura, achei né, que a Aninha? participação no grupo foi. E como o livro é curto também, né? Sim, eu acho que foi você que comentou assim, olha, esse a gente não vai perder a meta, hein? Esse vai ser mais tranquilo, porque É mais verdade, curtinho. Acho que o pessoal muito conseguiu tranquilo. acompanhar melhor também, né? É isso. Vamos fazer nosso print? Vamos, vamos. Muito lindos com esse livrito. Aí, quem quiser aparecer, fique à vontade. Quem não quiser aparecer, tudo bem. A gente também respeita, caso não queira abrir a câmera. Só Lorena já disse se a gente foi. tem que ir mais para trás ou mais para frente. Ó, Ana Fortaleza, você pode ir um pouquinho para sua direita. Para sua direita. Isso, nossa, realmente, isso, certinho, perfeito. Heitor tá ótimo. A Isabel tá ótima. A Ioná, deixa eu ver se eu não tô vendo seu livro. Eu tô cortando igual da outra vez. Você quer que eu viro? Eu tô no celular. Eu tô vendo assim um pedacinho só, quando tá assim, sabe? Eu tô vendo só um pedacinho do seu livro. Aí se você Não, não, conseguir se eu vou abaixar, pôr o eu celular, acho. eu vou pôr o celular direitinho. Não, isso, eu Mas acho que tá vai dando dar. aquele espaço preto no lateral, como se meu celular tivesse Tá cá. do lado Então eu esquerdo vou virar. direito. Espera aí só um pouquinho. É porque você tá no retrato, né? Sim, Isso. Aí foi pra paisagem, agora tomou. Foi. ficou melhor? Ficou. Deixa eu. Só que você tem que estar um pouco mais para trás, que tá cortando o livro. Meu Deus. Meu braço é pequeno. Eu tô com o A celular. Aninha também tá pegando só um pedacinho do livro assim, sabe? Isso, e indo para trás, perfeito, perfeito. Isso. Hilda, você consegue ir um pouquinho para trás? Isso. Que bom, né? Isso, ótimo, ótimo. Lorena, eu acho que você pode ir com. Tá sendo ótimo, né? Eu falando, faz isso, faz aquilo. Ah, deixa cada um bocadinho que quiser, né, gente? Não, mas aqui, se você quiser colocar o Kindle um pouquinho mais para trás, aí vai aparecer, entendeu? Isso. Ah, mas tá ótimo, gente. Tá todo mundo lindo. Vou bater o print. 1, 2, 3 e. Deixa eu ver. Espera aí, gente. Não saem da posição. Não saem da posição. Pera. Pera. Isso, eu vou tentar. Mais um, vou tirar mais um. Pera aí. 1, 2, 3 e. Mais um. Pera aí, deixa eu abrir, gente. É muito emocionante, né, gente, tirar o print com todo mundo. Quem é da época aí que eu não conseguia tirar? Ficava pedindo pro povo tirar porque eu fazia no celular, né? Agora a gente está muito chique agora com o notebook. Ai, gente, tá bom. Eu vou mandar lá no grupo os prints para vocês. Ah, ficaram lindos. Ficou ótimo, ficou ótimo. Tirei 2. Isso. Vocês estão dando risada, né? Vocês estão dando Meu braço estava risada. doendo. Aquela... Segurar o celular. Fica, bora avisa. Não é, Chico. Segurar do Agora lado. tá aqui travado. Não tô aguentando mais, né? Começa a doer as bochechas, Dói, né? dói. Comecei a lacrimejar. Falei, meu Deus. E nesse ponto que tira foto, tem que tirar o chapéu, não é? Fazer pose, ficar travada ali na pose. É, verdade. Nina, deixa eu só te falar uma coisa antes que eu esqueça, que eu assisti ao vídeo que você postou hoje, né? Como é adiantado, né? Eu vi o vídeo que você postou. E aí, para lembrar depois de te mandar, eu quero te mandar o trecho de um autor, do Milan Kundera, de um livro que eu li dele, que eu acho que vai muito ao encontro do que você falou sobre o que você passou nos últimos dias de rever os amigos,
de viver essa memória e tal. Eu vou lembrar de mandar para você, tá? É Ai, bem bonita a obrigada. reflexão que ele faz sobre o sentido de amizade na vida da gente. É muito lindo. Ai, que lindo. Me manda sim. Você já assistiu? Você tá rápido, hein? Assisti hoje enquanto eu jantava para vir para cá. Ai, que bom, que bom. Obrigada. Quando você puder me mandar, eu vou. Quero ver sim. Vou mandar. Eu tirei uma foto, aí eu vou mandar para o teu zap. Ai, fechou. Fechou. A Lorena falou que a bateria tá acabando, que se ela cair já tá avisando. Gente, A mas já tá sua ou a acabando. do Ficou pouco celular, tempo. Lorena? A minha também. É, Ontem e hoje eu tô groguinha, assim, que eu recebi visita no feriado, meus pais vieram pra cá, eles foram embora ontem. Gente, eu deitei 2 horas da tarde, só levantei às 4. Paguei. E eu ainda tô grogue hoje ainda. então, Lorena, você A pode minha bateria descansar. também, não só do celular. Ó, vocês estão dispensados. Já anotei a chamada de todo mundo, tá? Fiz a chamada todo mundo certinho. Na aula de hoje eu vou colocar o ponto para todo mundo. Vocês já garantiram aí, já passaram, tá? De ano. Eu vejo vocês, então, em. A cor Gente, púrpura. eu também não estou muito boa. A cor púrpura. Vejo vocês em um teto todo seu. Vejo vocês nos grupos na vida. Um beijo, muito, muito, muito obrigada pela troca, Tchau, pela gente. confiança, pela partilha. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Foi ótimo, gente. Se vocês forem discutir sobre doidinho, me chamem, que eu vou também. Vamos fazer um grupo paralelo, reunir um Gente, Paralelo, pessoal. faça é. por mim, faça por mim esse grupo. Queria muito fazer, mas não vou conseguir agora. Mas façam e divulguem lá no grupo também, tá? Para quem quiser participar. Tá bom. Tchau, Gente, boa tchau. noite, bom descanso para todos. Obrigada pela Beijo. companhia. Boa Boa noite. Tchau, Boa gente. Boa noite. noite. Noite.